Tá tudo bem agora. Que bom. Vou deixar você aí como anfitriã, tá bom? Tá joia. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Até, tchau. Bom dia, Duda! Bom dia! Lindeza, cadê você? Ah, agora sim! Aquela 140 caixas para você, eu vou conseguir ela para você às 6h36, tá? Saiu até mais barato do que aquele de sexta-feira. Opa! Ficou de cabeça para baixo. Acerta aí. Isso. Agora sim. Oi. Vamos aguardar, tá, Duda? Tá. Só um instantinho. Bom dia! Bom Tudo dia. certo? Sim. Ótimo. Vamos aguardar o pessoal chegar. Deixa eu organizar vocês. Página 46, tá? 3, 2. Como, Duda? É o 3 ou 2? O livro é o 3. Página 49. 46. Vou usar o esquadro? Oi? Vai usar esquadro? 46. Não. Ali a gente só tem demonstração do triângulo. Nessa página aqui, ó. A gente já começou a estudar na aula de quarta-feira. A gente vai concluir. Nossa! Que difícil. Mas nem vimos ainda. Não. É fácil. Que pena que não tem mais aquele no final do livro. Tinha um monte de cortadura. Que era coisa pra gente cortar. Era legal. Desenha esses aí, ó, e faz o recorte deles. Pega uma folha, desenha e faz o recorte, se você gosta de recortar. Olha ali, página 47, que legal o desenho para você fazer os recortes. Só que você vai ter que desenhar e recortar numa folha. Pessoal, Luna e Eduarda. A tia está aguardando aí, mas nós já até passamos, né, do nosso horário. Já passou 3 minutinhos, porque a tia está tendo que
aceitar ali o convite do pessoal da página. Mudou hoje, não sei porquê, né? Mas vamos começar? Vamos começar, que daqui a pouco o pessoal vai chegando. Olha só, na aula de quarta-feira, nós fizemos a correção das atividades que nós estamos estudando sobre as diagonais que nós podemos traçar num polígono. E a tia iniciou a trabalhar a medida dos graus internos de um polígono, né? Então, é possível determinar quantos graus internos cada polígono tem, né? Com a informação que... Deixa eu te aceitar o Murilo aqui. Dada, né? Nós tivemos como partida ali desse estudo a medida dos ângulos internos de um triângulo. Bom dia, Murilo. Bom dia. Então, a gente vai retomar aí esse estudo, né? E vamos falar de como a gente determina a medida de cada ângulo interno de um polígono. Certo? Então, ó, livro 3, página 46. A gente já vai compartilhar a tela dela com vocês aqui, tá? Bom dia, Vinícius. Ó, Bom dia. Murilo e Vinícius, qual o nosso combinado? Ah, muito bem. Show de bola. Vamos lá? Olha só, a gente vai dar continuidade, vocês chegaram agora, a gente está dando continuidade ao estudo da última aula, que é quando a gente determina quantos graus internos tem um polígono, tá? Então, hoje nós vamos para a segunda parte desse estudo, que é determinar a medida de cada ângulo interno de um polígono regular, certo? Já vai compartilhar a tela com vocês. Então, guarda só um instantinho. Isso aí. Então, ó, na última aula, deixa a tia... Travou aqui. Bom dia, Ana. Bom dia, Pedro. Bom dia. Então, vamos lá. Então, olha só, nós vimos na última aula que as medidas, né, a medida em graus de um triângulo é de 180 graus. E que é a partir do triângulo que a gente vai determinar a medida interna, né, de quantos graus interno tem um polígono. Então, é a partir do triângulo que a gente determina essa medida. Então, ó, a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é sempre de 180 graus. E nós vimos que para determinar a medida em graus de um polígono, a gente faz a divisão como se a gente fizesse a divisão desse polígono em triângulos iguais. Então, cada triângulo, né, a medida aqui, ó, através das diagonais, a gente faz a divisão. Cada triângulo desse terá 180 graus e é a partir desse princípio aí que nós trabalhamos, determinamos as medidas dos ângulos internos de um polígono.
Está aqui, né, a situação que nós vimos, ó. Se o polígono tem 5 lados, nós vamos ter a divisão, né? A gente já vai demonstrar a figura aqui para vocês. Se o polígono tem 5 lados, a gente consegue fazer a divisão dele em 3 triângulos. Então, são 3 triângulos de 180 graus. Se o polígono tem 6 lados, nós conseguimos fazer a divisão dele em 4 triângulos de 180 graus. Se nós tivermos um quadrilátero, tá? Quantos triângulos nós vamos conseguir determinar num quadrilátero? Nós vamos dividir o quadrilátero em quantos triângulos? 8º ano. Pessoal, um quadrilátero eu consigo dividi-lo em quantos triângulos? 4. O quadrilátero tem 4 lados. Eu consigo dividir em quantos triângulos a partir da diagonal de um vértice? 8. Não. Eu tenho um quadrilátero. Imaginei um quadrado. Se eu consigo dividir um quadrado em quantos triângulos? Dois 2 triângulos, né? Porque a partir de um vértice, deixa eu te aceitar, Laís, aqui, Laísa. A partir de um vértice, a gente consegue fazer a divisão. Então, todas as vezes que nós trabalharmos qualquer polígono, é só diminuir 2 unidades, que nós já falamos sobre isso, tá? Que é sobre a relação do vértice, né? Eu tenho o vértice, a partir do vértice A, eu traço as diagonais do polígono. Eu não consigo ligar o vértice aos seus lados, formando diagonal, porque eu estou formando o lado. Então, a partir, né, da quantidade de diagonais é que a gente vai determinar a quantidade de triângulos que a gente forma dentro do polígono. Então, eu sempre desconto 2 lados. Se o polígono tem 20 lados, que eu desconto 2 lados, eu vou ter quantos triângulos? O polígono tem 20 lados, eu desconto 2 lados, quantos triângulos eu tenho no polígono? 18. 18. Se eu tiver 35 lados, um polígono com 35 lados, quantos triângulos eu consigo determinar nesse polígono? 33. 33. Muito bem. Então, para determinar a quantidade de triângulos de um polígono, é só subtrair os 2 lados. Subtraí os 2 lados e multipliquei por 180, porque cada triângulo desse vale 180 graus, certo? Então, eu consigo determinar quantos graus internos ao todo possui cada polígono. Se o polígono é regular, para eu descobrir quanto vale cada ângulo interno, o que eu preciso fazer? Quantos ângulos, por exemplo, tem um polígono de 20 lados? Quantos ângulos internos tem um polígono de 20 lados, 8º ano? 20 lados, quantos ângulos internos? Vamos, pessoal. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Se o polígono tem 20 lados, quantos ângulos internos ele vai ter? Pedro? 20 lados, quantos ângulos? Oitavo ano. Laísa, responde para a tia. Se ele tem 20 lados, quantos ângulos ele vai ter? Não sei, professora.
Quais são os elementos de um polígono no 8º ano? Bases, lados, Lados, polígono, lados, ângulo e vértice. Vamos pegar o triângulo. Quantos lados o triângulo tem? 3. 3. 3. Triângulo tem 3 lados. Se ele tem 3 lados, quantos ângulos ele tem? Ângulos internos. 3. 3 ângulos internos. Quantos vértices ele tem? 2. 3. 3. Então, ó, se o triângulo tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos, o que significa? Que a quantidade de ângulos, vértices e lados são o quê? Iguais. São iguais. Então, todo polígono, se ele tem uma quantidade de lados, ele vai ter a mesma quantidade de ângulos e de vértices. Então, se eu tenho um polígono de 20 lados, quantos ângulos esse polígono vai ter? 20. 20. Vocês não estão conseguindo acompanhar, não? O 8º ano. O que está acontecendo? Olha aqui, lá no 5º ano vocês já sabem isso, vocês já estudam isso. São os elementos básicos do polígono. A tia estudou com vocês isso o ano passado. Quando vocês estudaram o 6º ano, vocês já estudaram isso. Isso não é novo, não é novidade para vocês, não. Os elementos e a quantidade de elementos, como a gente determina o nome dos polígonos, é a noção básica dos polígonos. Então, vamos continuar. Se nós temos um polígono de 20 lados, eu vou determinar quantos graus internos esse polígono tem. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar os 2 lados e vamos multiplicar por 180. Para a gente descobrir quantos graus mede cada ângulo, é só dividir o total, né? A medida total em graus do triângulo, do polígono, pela quantidade de lados que esse polígono tem, que é a mesma quantidade de ângulos, que é a mesma quantidade de vértices. Lá no nosso exemplo, quando nós trabalhamos, por exemplo, com hexágono, se eu tenho, né? O hexágono tem 6 lados. 6. Se eu tirar 2, 4. 4 vezes 180, 720 graus. Para eu determinar a medida de cada ângulo interno, o que eu faço? 720 dividido por 6. Então, para a gente determinar a medida de cada grau, de cada ângulo de um polígono, nós precisamos determinar quantos graus ao todo esse polígono tem e dividir pela quantidade de lados. Lembrando que isso é para o polígono regular, tá? Então, ó, aqui nós temos as atividades relacionadas à questão dos polígonos. Olha aqui. Se eu tenho um polígono de 17 lados, para eu saber quantos graus internos ele tem, 17 menos 2. 15 triângulos de 180 graus, eu multiplico. 15 vezes 180. Tá? Se eu quero descobrir quanto mede cada ângulo interno, é só pegar 2.700 e dividir por quanto? Por quantos ângulos esse polígono tem, de 17 lados? – 2.700 graus internos. Se ele tem 17 ângulos, como que eu faço para determinar quanto mede cada um desses ângulos? Subtrai menos 2 e multiplica por 180.
Não, aí eu subtraí por menos 2, multipliquei por 180, eu determinei a medida interna total, a soma de todos os ângulos. Se eu quero descobrir quanto vale um ângulo, o que eu faço? Se ele tem 2.700 graus internos, ele tem 17 ângulos, todos iguais. Como que eu faço para determinar quanto mede um ângulo? Vão, oitavo ano. Gente, é para prestar atenção no que eu estou falando. Olha só, eu tenho 2.700 graus ao todo, em 17 ângulos iguais. Como que eu determino a medida de cada um dos ângulos? Vamos, Luna, ajuda a tia. Todos os ângulos, a soma total de 17 ângulos iguais, deu 2.700 graus. Como que eu consigo determinar quanto vai medir um ângulo, cada um desses ângulos? Como que eu faço? Laís, ajuda a tia. Pedro. Vinícius. Sei não, tia. Murilo. Gente, presta atenção, eu vou repetir a pergunta. 2.700 graus ao todo. A soma de 17 ângulos deu 2.700 graus. Os 17 têm a mesma medida. Qual vai ser a medida de cada um? Se 17 ângulos somados são iguais, deu 2.700 graus. Tem que dividir, né, 17 por 2.700. Tem que dividir 2.700 por 17, né, Vinícius? É. Muito bem, Vinícius. Gente, vocês estão prestando atenção na aula da tia? Tia, eu tinha feito a divisão, só que aí, como ficou o número quebrado, eu achei que tivesse errado, sabe? Aí por isso que eu não falei Qual nada. essa divisão? Eu fiz 2.700 dividido por 17 na calculadora. Aí deu... Na calculadora? Sim. Deu 158 e algum número mais aqui. Isso. Olha só. Errado. Não, tá certo. Porque a gente já estudou que nem sempre a divisão ali entre dois números naturais, ela resulta num número inteiro, tá, pessoal? A soma, a subtração, a gente não tem problema, mas a divisão é isso mesmo que acontece, pode dar números decimais. E a tia já falou para vocês também que essa questão da medida em graus, a gente tem os múltiplos e os submúltiplos, que é essa parte decimal. Existe sim dentro da medida, tá? Em graus, a parte decimal. Corretíssimo. Vai dar número decimal? Vai, tá? Então, pessoal, presta atenção. Não precisa, aqui a gente tá aprendendo. Agora a tia tenta interagir com vocês e vocês não conseguem ali interagir com a tia fica aqui numa situação que não sabe se vocês estão conseguindo entender, se vocês não aprenderam, o que é que tem dúvida, onde tem dúvida. Então, a tia fica aqui do outro lado, numa situação difícil também, tá bom? Então, assim, a tia precisa ouvir de vocês o que é que vocês não estão entendendo, aonde que está a dúvida, não precisa ter vergonha de falar, de questionar.
de estar errado, de estar inseguro, a gente vai acertando. A gente está aqui para aprender. Agora, se vocês ficam caladinhos, a tia dá continuidade achando que está tudo certo. Tá? Então, a tia conta com a colaboração de vocês aí. Não precisa ter medo, não precisa ter vergonha. Nós estamos aqui para aprender. Tá bom? Então, olha só. Nesse segundo exemplo aqui, um pentadecágono é um polígono que tem 15 lados. Se ele tem 15 lados, se eu tirar 2 unidades, nós vamos conseguir trabalhar ali com 13 triângulos de 180 graus. Ao todo, 2.340 graus internos tem um polígono de 15 lados. Lembrando que nós estamos falando de polígonos regulares. Se eu quiser determinar quantos graus internos tem cada ângulo, como que eu vou fazer? Vou dividir. Dividir 2.380 por quantos lados ele tem? 15. Muito bem. Entenderam? Luna, entendeu agora? Vinícius entendeu, que participou, respondeu. Ana Gabriela, entendeu? Ana? Não é para desligar as câmeras, galerinha. Murilo, entendeu? Pedro Agrise? Laís havia entendido, ficou com dúvida só na parte decimal. Duda também participou ali com a resposta. Certo, então? Podemos continuar? Então, ó, nessa primeira parte aqui, nessa atividade, nós não estamos trabalhando a medida dos ângulos internos, a gente só está trabalhando a medida total, né? Então, tá ali. Agora, a gente pode fazer o processo contrário também. Se eu conheço quanto mede cada ângulo interno, eu posso determinar qual é esse polígono, que é o que está trabalhando esse exercício 2 aqui. Tá? Ó. O polígono, ele tem cada ângulo interno a medida de 162 graus. Aí está pedindo para a gente calcular o número de diagonais. Ora, para calcular o número de diagonais, eu preciso saber quantos lados tem um polígono. Então, nós vamos partir aqui, ó. Olha a formulazinha. Quando a gente pega o número de lados, eu vou diminuir dos 2 lados, vezes 180, para descobrir quantos graus internos tem. A divisão pelo número de lados, eu vou encontrar 162 graus, que é a medida interna de cada ângulo. Então, quando eu resolvo isso aqui, quando eu monto, né, lá na minha formulazinha, que eu faço a substituição, aqui eu tenho uma multiplicação em x, tá? Então, é como se eu estivesse multiplicando 162 por n. Aí, eu vou colocar ali, ó, o n que estava dividindo, eu vou levar para depois da igualdade, multiplicando. Então, eu vou fazer aqui agora, ó, eliminar esse parêntese. 180 vezes n, 180 vezes menos 2. 180n menos 360 graus. Juntando os termos semelhantes, né? 180 menos 162, 18n. 360 dividido por 18, nós vamos descobrir que esse polígono tem 20 lados. Aí eu jogo na formulazinha da diagonal. Então, vocês vão fazer, vocês vão estabelecer, depois a tia vai passar para vocês, fazerem um esquema, tá? Um resumo ali no caderno de vocês, de como a gente determina a quantidade de diagonais, quantos graus internos tem um polígono, e como a gente determina a medida de cada ângulo interno. Tá? A gente vai fazer ali um resumo. E dependendo do que nós vamos trabalhar, é a formulazinha matemática que nós vamos utilizar, né? Ou para determinar quantidade de diagonais, a medida dos graus internos, ou a medida de cada um dos ângulos. Tá? Então, aqui, ó, nós trabalhamos, determinamos o número de lados e ainda as diagonais. Pessoal, tia, mas, ó,
existem só os polígonos regulares? Não. Por exemplo, aqui, ó, esse pentágono do exercício número 3, ele não é um polígono regular. Né? Ele não tem todas as medidas de lados nem de ângulos iguais. Mas olha o que aconteceu aqui. Cada um dos ângulos foi expresso de uma forma. Então, eu preciso determinar se é um pentágono, 5 lados menos 2, 3. 3 vezes 180, eu sei que um pentágono tem 540 graus. Como que eu vou determinar a medida de cada ângulo aqui, nessa situação? Eu tenho uma equação aqui. X mais 90, mais 120, mais 130, mais x mais 20. A soma de todos esses ângulos aqui, eles precisam resultar em 540 graus. Então, eu vou montar a equação e vou calcular. Ok? Pessoal? Deixa eu tirar. Por hoje é só. Travou aqui. Opa. Por hoje é só, tá? Nós vamos dar continuidade aos estudos dessa semana, com revisão para nossa avaliação. Vocês têm uma tarefa aí para fazerem hoje, na aula de hoje, sobre o assunto que nós acabamos de ver. Na próxima aula online nossa, nós vamos trabalhar a revisão dos conteúdos da avaliação. Bom, vocês já podem dando uma olhada para, se tiverem dúvida, fazerem os questionamentos de vocês em relação às dúvidas da avaliação. Nossa prova é quinta-feira, então vocês vão desenvolver tarefas aí, né, de revisão, relacionada à revisão essa semana. Na semana que vem a gente volta ali com o estudo dos polígonos. Tá joia? Beijo, boa semana para todos. Nossa, Vinícius, tá gordinho! Boa semana para todos. A tia está aqui à disposição de qualquer dúvida, tá joia? Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau.